Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno, nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma aula de História. E o assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto um pouco de revisão. Nós já vimos algumas aulas anteriores, mas nós vamos retomar alguns conceitos, de uma forma um pouco diferenciada, que é o assunto da antiguidade clássica, tá certo, pessoal? Então, o que a gente vai estudar nesse assunto, O que a gente vai entender sobre a antiguidade clássica? Nós vamos tentar desenvolver o objetivo de discutir o conceito de antiguidade clássica, o seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. Para isso, nós vamos tentar entender da seguinte maneira: o que é antiguidade, como e o que definiu essa antiguidade, características principais da antiguidade clássica, ou seja, o que define o que seja antiguidade clássica, e os impactos da antiguidade até os nossos dias de hoje. O que seria isso? O legado dessa antiguidade. Por exemplo, como as Olimpíadas, a mitologia e a filosofia. Tudo isso a gente vai tentar entender então na nossa videoaula de hoje. Então, convido vocês primeiro a observar as seguintes imagens e pensarem, o que significa essa antiguidade clássica? Se nós observarmos todos esses monumentos, todas essas construções, elas são monumentos históricos, patrimônios, muitas vezes, da humanidade. Mas o que significa isso? O que será que essas imagens, essas construções têm em relação com a antiguidade clássica? Vamos entender isso agora. Primeiramente, pessoal, a gente tem que lembrar que a antiguidade clássica é um período que está dentro da Idade Antiga, que é determinada de 3.500 a.C. até 476 depois de Cristo. Um período muito longo da história. Mas tudo que está dentro desse período não quer dizer que é antiguidade clássica. Por quê? Primeiramente, o povo que vivia nesse período, eles não se consideravam antigos ou mesmo clássicos. A ideia de antiguidade clássica ela foi criada muito tempo depois, pelos europeus, lá no século XIX, ou seja, bem próximo da gente, com o objetivo de buscar em civilizações do passado as raízes da Europa moderna. O que significa isso? Que os europeus tentavam construir a sua história olhando para a antiguidade clássica. Num primeiro momento, os povos que faziam parte da antiguidade clássica eram Grécia e Roma, porque eram povos que possuíam o domínio da escrita e que depois, com outros estudos, foi acrescentado a Mesopotâmia e o Egito, que são povos que nós já estudamos aqui também. Porém, sempre em história, eu sempre comento isso aqui com vocês, nós temos muito que problematizar a história. O que significa isso? É questionar sobre a história, questionar como ela é escrita. De que maneira que nós podemos questionar a antiguidade clássica? A antiguidade clássica ela não considerava povos de outras regiões, que também possuíam suas culturas e suas características. O que significa isso? Vocês viram que eu falei alguns minutos atrás, alguns segundos atrás, que a antiguidade clássica ela foi definida pelos europeus. O que significa isso? Ela tem uma visão eurocêntrica da história. Ela não considerava, por exemplo, outros povos da antiguidade, como os povos da África, os povos muitas vezes da Ásia, ou até mesmo os povos da América, que também possuíam a sua cultura, a sua sociedade, mas que não era colocado na antiguidade clássica. Antiguidade dá a ideia de algo anterior, um passado muito remoto, e clássico dá a ideia de algo muito supervalorizado, um modelo a ser seguido. Ou seja, quando a gente tem um modelo a ser seguido, ela acaba desvalorizando outras sociedades e outros povos, certo, pessoal? Supervaloriza uma cultura em relação às outras. E aí vocês devem estar se perguntando: professor, mas se a gente tem que problematizar a antiguidade clássica, por que a gente estuda ela? Por isso mesmo, se a gente problematiza, a gente enxerga e consegue entender várias características. Sem contar que muito da antiguidade clássica permanece, a gente tem um legado muito grande até os nossos dias, que é isso que nós vamos tentar entender na nossa videoaula de hoje. Vamos lá então, pessoal? Então, legados da cultura da antiguidade clássica. O que será que nós temos até hoje, no século XXI, que nós conhecemos ou já até escutamos falar sobre a antiguidade clássica?
O primeiro exemplo que nós temos aqui é a mitologia grega. Com certeza, se você não assistiu, você com certeza já ouviu falar de alguns filmes, tipo Hércules, Fúria de Titãs, Percy Jackson. Todos esses filmes, pessoal, eles têm pelo menos, eles são baseados, eles contêm um pouco da mitologia grega. Mas a mitologia grega é muito mais do que isso. Primeiro, nós temos que entender o que significa mito, né? O mito é uma narrativa, que tenta contar ali a realidade junto com a fantasia. Dentro dessa mitologia, então, nós vamos possuir vários deuses. Isso mesmo, deuses. Os gregos, eles eram politeístas. O que significa isso? Eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses, dentro da mitologia grega, eles eram imortais, mas eles tinham sentimentos humanos. O que significa isso? Eram deuses que possuíam sentimentos como ciúme, amor, raiva, desejos mortais. Tudo isso, pessoal, era uma forma que os gregos encontravam de aproximar os seus deuses da sua realidade. Isso, então, estava presente dentro da mitologia grega. Além do que, a mitologia, de uma forma um pouco simples de se entender, ela tenta explicar o mundo e a origem do mundo, das coisas, por meio dos mitos. Ou seja, a mitologia, ela é muito mais, ela vai além dos deuses, mas ela tenta também explicar a origem das coisas. A mitologia grega, ela está dentro da Antiguidade Clássica, tanto que depois os mesmos deuses da mitologia grega foram assimilados. O que significa isso? Foram utilizados pelos romanos com nomes diferentes. Além da mitologia, nós temos o alfabeto grego. E aí eu convido vocês agora a observar um pouco sobre esse alfabeto aqui. Ele é uma adaptação do alfabeto fenício e foi criado no século 8 a.C. Se a gente for observar esse alfabeto, pessoal, algumas letras parecem muito com o alfabeto que nós temos hoje em dia. E além do que, esse alfabeto ele é formado por vogais e consoantes. Isso, pessoal, é uma característica muito importante e mostra uma inovação muito grande na forma de escrita do povo grego, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o egípcio, né, que escrevia em hieróglifo, o alfabeto ele tinha letras e essas letras formavam palavras. Mas além de algumas letras parecidas, se a gente observar aqui, pessoal, nós temos algumas letras que são utilizadas até o dia de hoje. Por exemplo, a quarta letra, que parece um triângulo, é a letra delta. Talvez você nunca tenha visto ainda, mas nos seus estudos futuros você vai utilizar essa letra em fórmulas de matemática. Ou ainda a letra π, que está ali no meio do alfabeto. Ou a letra alfa, a letra ômega, que são todas letras que são muitas vezes utilizadas em fórmulas de matemática, né? Ou fórmulas de lições matemáticas. Então, tudo isso, pessoal, a gente observa o legado da cultura grega. Além do alfabeto, o teatro, né? Esse teatro que nós conhecemos no dia de hoje, de vários tipos diferentes, ele foi desenvolvido lá na Grécia Antiga, né? Então, o teatro surge como uma festividade para o deus Dionísio, né? E esse teatro, então, ele vai existir peças baseadas na mitologia grega. O que significa isso? São peças que tentam contar histórias da mitologia. Peças de teatro, divididas em dois tipos. Tragédias, como o próprio nome sugere, tenta contar as histórias dos deuses, mas de uma forma muito séria e contando algo muito trágico. E a comédia, que tenta contar algo mais engraçado, com formas mais... algo que fosse cotidiano dos humanos. Muito interessante a gente entender que na Grécia Antiga o teatro era praticado somente por atores homens, ou seja, mulheres não atuavam. E, além disso, eu coloquei aqui algumas máscaras para vocês observarem, porque eles não se apresentavam diretamente com o seu rosto, mas eles vestiam máscaras. Essas máscaras eram responsáveis por representar o sentimento daquele personagem. Então, se a gente for pensar o teatro de hoje em dia com o teatro grego, possui uma série de diferenças, né? Mas o nosso teatro ele tem muita referência, ele é um legado desse teatro grego. Além do teatro, nós temos também um legado da filosofia grega, né? O que significa essa palavra, que talvez alguns não conheçam ou já tenham escutado muito brevemente. A filosofia
ela, de uma forma bem simples para vocês entenderem, ela é a tentativa de explicar o mundo não mais pelos mitos, mas a tentativa de explicar o mundo pelo questionamento. É a tentativa de explicar as origens, né, das coisas pela razão. O que significa isso? Enquanto a mitologia dava uma origem não científica, a filosofia questionava, mas será que é isso mesmo? Será que não pode ser de uma outra maneira? Certo, pessoal? Ou seja, é uma nova maneira de se pensar pelo conhecimento, pela sabedoria. Por isso que a palavra filosofia, ela significa justamente amor pelo conhecimento, pela sabedoria. Os primeiros filósofos, eles não ficavam só na questão do pensamento, mas eles tinham muitos conhecimentos ligados à matemática e à astronomia. Observe aqui essa imagem para vocês verem como eles estão com vários instrumentos matemáticos, né? Ou seja, eles não pensam só no questionamento, mas eles pensam também sobre a matemática. Vários filósofos, nós conhecemos vários filósofos da Grécia Antiga, como Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um desses viveu em um momento diferente da história e cada um desses trouxe uma reflexão, um pensamento, tá certo? Que originou em vários pensamentos futuros, em vários desdobramentos, que permanecem talvez até os nossos dias de hoje. Se a gente for observar aqui, pessoal, convido vocês a apreciarem essa obra de arte, que se chama Escola de Atenas, que foi feita pelo pintor Rafael entre 1509 e 1510. Ou seja, esta pintura, que se localiza atualmente no Vaticano, em Roma, ela foi feita muitos anos depois, certo? Do surgimento e dos primeiros filósofos gregos. Mas se a gente observar ela é uma pintura que mostra como que a filosofia grega estava presente muito tempo depois. E não só no momento da realização, mas também até em referências mais próximas. Por exemplo, trouxe aqui para vocês a capa desse disco de uma banda norte-americana chamada Guns N' Roses. Esse álbum, ele pega justamente uma cena do quadro, A Escola de Atenas, e utiliza na capa do seu disco. Ou seja, a gente percebe como a arte e a referência à filosofia está presente até os nossos... É um legado presente até os nossos dias de diferentes maneiras, tá certo? E para a gente já ir encerrando, né, uma característica talvez mais conhecida, né, que é mais divulgada entre nós, seria os Jogos Olímpicos, né? Nós estamos no ano de 2020, se não estivéssemos numa situação de pandemia, seriam realizados os Jogos Olímpicos esse ano, né, em Tóquio, e os Jogos Olímpicos, eles têm o surgimento também lá na cultura da antiguidade clássica, né? O primeiro registro que nós temos dos Jogos Olímpicos é de 776 a.C., e é importante a gente entender que as Olimpíadas da Grécia Antiga é totalmente diferente das Olimpíadas modernas que nós temos nos dias de hoje. Os Jogos Olímpicos, eles eram direcionados, eles eram uma festividade ao deus Zeus, né, o principal deus da mitologia grega. Somente homens participavam destes Jogos Olímpicos, né, e ele tinha uma característica militar, porque eram atividades, né, exercícios de guerra, né, militares que eram disputados nesses jogos, e também aristocrático, porque aqueles que vencessem mostravam a sua nobreza, a sua importância, tá certo, pessoal? Ou seja, é um pouco diferente do que nós temos do conhecimento de Olimpíada hoje em dia, mas é legado justamente do que lá da Grécia Antiga, tá certo? Pessoal, nossa aula aqui está terminando por hoje. Nosso objetivo, então, foi trazer aspectos da cultura da antiguidade clássica e que permanecem como legado até os nossos dias, ou seja, que teve influência na nossa cultura ocidental. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só vocês assistirem novamente. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.